Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre o CREA São Paulo. Nossos convidados, Vinícius Marchesi Marinelli, presidente do CREA São Paulo, Cledson César dos Santos Turra, gerente regional do CREA São Paulo em Santos. Vinícius, o que é o CREA e quais são as principais atribuições do Conselho, né? E existe há quantos anos? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, responsável pela fiscalização do exercício profissional, ou seja, toda atividade profissional que envolve qualquer engenharia, qualquer atuação das profissões da área tecnológica, o CREA ele tem a obrigação de fiscalizar e exigir um profissional responsável à frente dessas atividades, né, para garantir a segurança da população, que são atividades que incorrem em risco à vida, e são 86 anos de existência o CREA São Paulo já. Nossa, bastante tempo, né? Exatamente. E quantos registrados? Hoje registrados que se chamam Isso, associados? Exatamente, são profissionais registrados, né? Eles têm a obrigação de registrar junto ao sistema para poder atuar na atividade técnica. São cerca de 350 mil profissionais registrados hoje e 93 mil empresas registradas no Conselho. Quantas empresas? 93 mil. Bastante. Bastante. E como é que é dividido regionalmente o CREA São Paulo? Quer dizer, existe São Paulo, que é o centro, né? Sim. E tem algumas filiais que chamam regionais, né? Regionais, exatamente. A gente estrutura o estado de São Paulo em regiões administrativas. Hoje são 12 regiões administrativas que são responsáveis regionalmente por gerir a fiscalização naquela regional. Então aqui a região de Santos é a Regional 4, que é a nossa regional que cuida aqui da região. Da Baixada inteira? Exatamente, da Baixada inteira. Ótimo. E os recursos do CREA, de onde ele vem? Além da anuidade, né, que os engenheiros, nós engenheiros pagamos, né? Tem outras fontes de renda, as ARTs. O que é uma ART? É uma anotação de responsabilidade técnica, né? O profissional, ele para atuar à frente dessas atividades, para qual ele estudou para atuar, que ele tem atribuição, como que ele se responsabiliza, como que a gente garante a responsabilidade dele, né? Para garantir a segurança da sociedade, é por meio dessa ferramenta, que é uma anotação de responsabilidade técnica. O CREA é uma autarquia federal, faz parte aí da administração indireta, né? Não recebemos recursos de governo federal, nós temos essa obrigação legal de fiscalizar o exercício profissional, somos controlados por órgãos como o Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, além do CONFEA, que estabelece ali um calendário de auditoria anual, e os recursos são de profissionais que, por meio do registro, né, contribuem pela anuidade, pelas empresas também que se registram também, tem ali a função de recolher a anuidade junto ao CREA para poder atuar, e as multas, mas vale acho que o exemplo aqui, hoje as multas são menos de 2% do orçamento do CREA São Paulo, ou seja, por mais que ele seja um conselho de fiscalização, ele não é um órgão punitivo, né? Porque as multas elas representam bem pouco hoje do orçamento, então são os meios de arrecadação do conselho. É importante a gente frisar para o telespectador, né, a importância da contratação, quando da contratação dos serviços, por exemplo, principalmente em condomínios, né, uma lavagem de fachada, uma reforma, ter anotação de responsabilidade técnica de um responsável, além de hoje ser obrigatório por lei, qualquer tipo de reforma, ter uma ART, a não ser que seja pintura, né, qualquer tipo de reforma, troca de piso, é obrigatório
a anotação da responsabilidade técnica, o responsável técnico, inclusive o síndico responde criminalmente, né? Criminalmente, exatamente, isso é muito bem lembrado, viu, Roberto? A responsabilização que acontece diante dos problemas que podem vir a acontecer, hoje o síndico ele responde civil e criminalmente caso não haja um responsável técnico. Por isso a importância, você deu o exemplo no caso de condomínios, né, de manutenção, todo tipo de intervenção junto ao condomínio, que é no segmento da civil, a importância da exigência de um responsável técnico. Esse profissional, primeiro, ele estudou e ele tem ali habilitação e tem atribuição para desenvolver aquela atividade. E ele se responsabiliza por aquela iniciativa. Não o síndico pode se responsabilizar, né? Então, a importância de ter um responsável, sim, um profissional habilitado à frente dessas atividades foi muito bem lembrado por você. Muito bom. Cleiton, onde fica e qual é a atribuição da Regional Santos? Perfeito. A Regional Santos, nós ficamos aqui na unidade de Santos, mesmo na Ana Costa, né? E a Regional de Santos, ela se divide em duas unidades nossas, que são as unidades de gestão de inspetoria, que eu tenho uma em Santos e uma em Registro. Santos é onde fica também a gerência regional, e lá atende todo o litoral sul. E a nossa de Registro atende o Vale do Ribeira. Então é dividido dessa forma. Bom, e quais serviços que as unidades compõem e que oferecem para os seus registrados? Então, nós atendemos todo e qualquer tipo de demanda dos nossos profissionais do sistema Confiacrea, né? E, então, atualmente também estamos atendendo apenas por agendamento. Então, hoje os profissionais do sistema Confiacrea entram e agendam um horário específico. E desde registro profissionais, toda a parte de parcelamento de anuidade, registro, anotações de responsabilidade técnica, estamos lá para orientá-los quanto a toda essa demanda de serviços. Por exemplo, como é que funciona? Existe, por exemplo, sei que tem a pandemia, uma fiscalização direta, por exemplo, nas obras? Existe alguma viatura que faz Sim. esse serviço? É mais a parte burocrática? Como é que funciona essa fiscalização? É mais na parte burocrática de escritório, de exigência? A prefeitura já exige também como funciona esse trabalho? Se quiser complementar, pode comentar. Claro. Como funciona esse trabalho de fiscalização efetiva, já que a prefeitura exige os RTs dos projetos, dos responsáveis? Como funciona? Eu queria que você explicasse para o telespectador. Perfeito. Nós atendemos todo tipo de demanda, tanto da sociedade, principalmente, através de denúncias. Então, nós atendemos muitas denúncias diariamente. Os nossos veículos também são uma frota de veículos, todos eles monitorados, né? Totalmente identificados. Os nossos agentes fiscais também portam uma carteira oficial. Então, nós temos uma demanda muito grande no litoral aqui, presencialmente. Inclusive, nós fazemos também, geralmente no início do ano, no final do ano, nós fazemos algumas operações especiais, justamente a grande volume de pessoas que tem no litoral. Então, nós fazemos toda uma fiscalização, uma operação especial para fiscalizar todos os eventos que são eventos rápidos, né? Bom. Só para complementar, Roberto, além das denúncias, né, a gente estabelece uma rotina de fiscalização. Quem estabelece a maneira ou os segmentos que serão dados prioridades são as câmaras técnicas, né? A gente tem o plenário, temos os conselheiros do CREA São Paulo, que são divididos em câmaras técnicas, são segmentos de engenharia, então tem civil, mecânica, elétrica. A Câmara, que é formada por profissionais que são eleitos em suas cidades, eles que determinam esse plano de fiscalização anual, que encaminham para a Superintendência de Fiscalização, e a Superintendência de Fiscalização passa para as regionais por meio dos gerentes, dos chefes e dos agentes fiscais. Então, isso vira também uma rotina de fiscalização, mas é claro que é complementada pelas denúncias, porque acontecem ali fatos ali que são excepcionais, além dessas operações especiais que a gente determina de acordo com a situação. A Operação Verão, o Cleiton acho que citou, para identificar bastante aqui com relação ao litoral, a cidade ela muda muito de acordo ali com a sua época. A gente faz Operação Inverno, Campos do Jordão também, que é uma cidade que ela cria uma outra forma naquele período, porque precisa recepcionar ali uma série de pessoas. Então, a gente sempre fica atento a esses movimentos que são maiores na cidade, para auxiliar também o executivo, às vezes, a garantir a segurança ali daquela população que vai passar por aquele determinado período, naquele momento. Muito bom, para empresas que trabalham direito, acho que o CREA só vem para somar parceiro, e tirar, tirar os aventureiros de mercado, principalmente em reformas, que a gente vê vários problemas. Exatamente. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta.
Estamos de volta para o segundo bloco do programa Construbusiness. Hoje estamos falando sobre o CREA São Paulo. Nossos convidados, Vinícius Marquesi Marinelli, presidente do CREA São Paulo, Cledson César dos Santos Turra, gerente regional do CREA São Paulo, em Santos. Vinícius, sua gestão, qual o seu principal objetivo? Promover uma transformação tecnológica na organização? Você é jovem, né? O objetivo realmente é promover a transformação. Há quanto tempo você assumiu o CREA? Eu já estou desde setembro de 2016. Como presidente? Como presidente. Presidente mais novo da história do sistema. Nossa, que Assumi com 32 anos, né? Então, a ideia é promover uma transformação, né? A questão da tecnologia ela é só uma consequência. A gente precisa mudar a cultura do sistema. Como eu disse, nós somos uma autarquia federal. A gente tem essa taxação de ser um órgão público, né? Mas é uma natureza jurídica um pouquinho diferente de um órgão público. E a gente acredita muito que dá para prestar um bom serviço em todos os segmentos, auxiliar muito o profissional, com tudo que a gente pode desenvolver, e a gente acredita que a maneira para chegar a esses objetivos, né, é focar no profissional realmente, em suas necessidades, em como a gente atende esse profissional, por meio de uma transformação cultural, primeiro, internamente, da maneira como a gente trabalha lá, é isso que a gente está fazendo hoje, com o auxílio da tecnologia, porque a gente está em 2021, acho que qualquer empresa hoje que fugir da tecnologia, ela vai ficar para trás, ela não vai sobreviver, e a pandemia mostrou isso. Então, a ideia aí, ao longo desse mandato, né, desses 3 anos, esse mandato que encerra em dezembro de 2023, é transformar o CREA realmente numa plataforma de serviços aí para o profissional. Muito bom. Boas experiências e serviços de qualidade são primordiais para manter a base dos registrados, se bem que essa base é praticamente compulsória, entre aspas, né? O engenheiro que atua na área, ele tem que ter o registro. Exatamente. No CREA. Isso é uma obrigação legal, né? O CREA oferecendo serviços ou não, não é isso? Exatamente, mas a gente não quer ficar preso na parte compulsória, exatamente. A gente quer promover uma boa experiência ao profissional. Serviços. Exatamente, é isso. Muito bom. Vinícius e Cledson, pode começar pelo Cledson. Como atua a fiscalização do CREA em âmbito estadual? A gente falou regional, mas em estadual. Pode ser? Como eu pontuei, forma, né? Exatamente. A gente recepciona ali das câmaras que determinam todo ano o plano de fiscalização, né? A gente distribui por meio da Superintendência de Fiscalização, que é uma estrutura específica para isso, é a nossa atividade fim, na verdade. Quantos fiscais tem de campo? Hoje são cerca de 150 fiscais. Para o estado de São Paulo inteiro. Exatamente, que são colaboradores do CREA São Paulo, né? São funcionários do CREA São Paulo que têm essa função específica. Eles são engenheiros? Tem que ser engenheiros? Não necessariamente engenheiros, mas tem fiscais que têm sim essa graduação. Porque o fiscal ele é responsável ali por fazer esse relatório de fiscalização, né? Depois eles encaminham todo esse trabalho para a CAF, que é uma comissão auxiliar de fiscalização que é composta por profissionais, né? E esses relatórios, eles são encaminhados ou não para São Paulo para serem julgados pelos pares ali dos profissionais, que são julgados por engenheiros por meio das câmaras técnicas ou pelo próprio plenário num nível de recurso. Funciona como um processo, só que existe advogado envolvido ou não? O próprio profissional, não. O próprio profissional se defende. Vamos supor que um profissional faça uma bobagem que lese, não vou dizer nem a vida, que lese, por exemplo, um condomínio, uma empresa, tal. Esse profissional, ele é denunciado, sim. O CREA entra com um processo contra ele para ele se defender, dizendo por quê. E como aí vai para esse órgão? A gente chama isso é o âmbito administrativo, né? A instância que a gente cuida é administrativa. Ele responde no administrativo por todos os seus atos. E ele tem o amplo direito à defesa nesse âmbito administrativo, mas ele é julgado pelos pares deles. Entendi. Exatamente. A gente, fazendo um comparativo, uma analogia com o judiciário, é como se fosse um judiciário no âmbito administrativo. É claro que se há alguma vítima ali sendo fatal ou não, há um processo no judiciário em paralelo que ele também responde, entendeu? Que é onde ele se enquadra ali na área civil criminal pelos atos dele também. Acho que é como os outros conselhos, como o Conselho de Medicina também, né? O CRM, e aí vai, né? Legal. Quer acrescentar alguma coisa, Cledson? Não, a gente já destacando mais um pouco aí quanto à região da 4ª região, então nós temos as operações especiais, né? Operação Verão, né? Então nós anualmente fazemos. Em 2019 fizemos em 2 fases, fiscalizamos todas as pousadas, hotéis da Baixada, né? Justamente para ver a regularidade, documentação, tudo mais, e todos os eventos temporários, né? E também temos o Vale do Ribeira, que tem uma outra característica, né?
dentro dessa gerência, que tem uma série de fábricas de palmito e tudo mais. Então, nós fiscalizamos todas e qualquer tipo de diversos ramos da engenharia. E uma coisa, só curiosidade, né? Falar um pouquinho da nossa região. Existem muitas pessoas ou muitas empresas fora da lei, fora do correto? É assim, não muito. É assim, muitas delas, elas muitas vezes podem ter alguma inconsistência ou outra. Logicamente, nossa fiscalização, o próprio administrativo nosso também cuida dessa documentação, cobra essa documentação da empresa, né? Logicamente, a empresa, para existir dentro do nosso sistema, tem que ter um profissional habilitado daquela atividade técnica. Então, nós temos uma boa regularidade na região. Logicamente, tem inconsistências e o CREA São Paulo vai atrás dessas inconsistências para sanar esses problemas aí. Muito bom, né? Vinícius, a pandemia evidenciou ainda mais a importância do engenheiro para o desenvolvimento do país, concorda? Sem dúvida nenhuma, acho que ficou, assim, a gente acabou, sem puxar muito para o nosso lado, né, Roberto? Mas ficou o protagonismo da engenharia e a necessidade da engenharia nesse período, acho que ficou bem evidenciada, sem dúvida nenhuma. Acho que a questão do abastecimento, que aí você conecta diretamente ao agronegócio, a gente está falando de agronomia, de profissionais da área da agronomia, a questão das teles, né? Eu sou engenheiro de telecomunicações, então ficou muito evidenciada a necessidade de se ter uma estrutura que comportasse do dia para a noite todo mundo ir para o remoto, todo mundo ir para o online. A gente tem casos aí de empresas que viraram a chave em 24 horas e subiram cerca de 50 mil profissionais para o home office, assim, do dia para a noite. E isso não é possível se você não tiver uma boa estrutura, uma infraestrutura por trás de tudo isso. A engenharia civil, sem dúvida nenhuma, ela foi em todos os decretos estaduais, ela foi ali determinada como atividade essencial, não parou. E uma série de outros exemplos. Né? A logística, sem dúvida nenhuma. Tudo. Exato. A gente não teve problema de abastecimento no país, nem, assim, um ou outro caso, mas assim, não teve um problema grave. Então, a cadeia de produção, todas elas relacionadas a todos os segmentos de engenharia, ela funcionou muito bem. E aí a engenharia realmente ela deu esse alicerce nesse momento difícil. O CREA trabalha também com os estudantes de engenharia? Existe alguma inscrição? Como é que funciona esse trabalho com os estudantes? Sim, a minha entrada no sistema foi por meio de um programa que eu tive o prazer de ajudar a fundar, que é o CREA Jovem, né, que era justamente isso, aproximar os futuros profissionais, né, os estudantes, do conselho, porque realmente, se você for pegar legalmente, o profissional ele só passa a fazer parte no momento que ele cola grau. Então, cola grau, ele tem que se registrar, né, no conselho para poder atuar. E isso é muito ruim, porque você, do dia para a noite, você passa a fazer parte de uma estrutura que você não conhece. Então, esse programa, né, CREA Jovem, a ideia era realmente conectar, aproximar futuros profissionais com um sistema que ele ia passar a fazer parte ali durante a vida inteira e depois de um período curto de graduação. Então, ele tem sim esse Ainda continua esse programa? Continua. E tá, um estudante que está nos ouvindo, nós estamos numa universidade aqui, que engenharia civil sim. é o carro-chefe da universidade, pelo menos começou com engenharia civil. Por exemplo, um aluno que está nos assistindo, que queira participar do CREA, ele procura onde? No site CREA? Sim, no site do CREA tem lá um banner lá. Do site? creasp.org.br. creasp.org.br. Exatamente. Tem um banner lá que fala do programa CREA Jovem, você pode se inscrever. Tem uma comissão formada por conselheiros que trabalha todos esses futuros profissionais que têm esse interesse. E tem o Cledson também aqui, que está à disposição, que é um caminho também rápido até o programa. É um braço, por exemplo, as pessoas da região devem procurar o Cledson aqui. Exatamente. E qualquer demanda que ele tem, ele passa. Mas administrativamente, ele é o responsável pela região toda. Pela região, ele é o gestor da regional aqui. Muito bom. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre o CREA São Paulo. Nossos convidados, Vinícius Marques Marinelli, presidente do CREA São Paulo, e Cledson César dos Santos Turra, gerente regional do CREA São Paulo em Santos. Cledson, como os formandos conseguem obter o seu primeiro registro no CREA? Existe algum desconto? Sim, perfeito. Então, o primeiro registro hoje é obtido através do nosso site, www.crea.org.br.
creasp.org.br. Esse formando até 180 dias da sua colação de grau, ele tem 90% de desconto. Então é muito importante aí os profissionais, assim que já colarem grau, procurar o CREA São Paulo, né, e obter esse desconto aí até 180 dias da colação. Muito bom. Vinícius, quais os principais serviços, cursos, né, e convênios que o CREA tem para os seus registrados? Olha, vou citar alguns aqui, mas são diversos, né? O CREA, a ramificação do CREA hoje ele se dá muito por meio de suas associações, né? A gente tem quase 200 associações espalhadas por todo o estado de São Paulo. Considerando que o estado de São Paulo tem 645 municípios, muito provavelmente ali qualquer profissional num raio de 20 quilômetros ele tem acesso à uma unidade do CREA ou uma associação de engenheiros, de profissionais ali que tem parcerias junto ao CREA São Paulo justamente para desenvolver esse tipo de iniciativa, esse tipo de trabalho. E aí cada associação ela tem o seu calendário e ela desenvolve cursos, palestras, atualização, aperfeiçoamento profissional ali de acordo com a necessidade e características da própria região ou da cidade, né? Então, todo profissional ali, se quiser saber como ter acesso a uma parceria CREA São Paulo Associação, só procurar a associação da sua cidade. E tem uma iniciativa que é muito bacana, que ela está hoje em andamento, que foi muito bem sucedida, que é uma parceria entre CREA São Paulo, Unesp e Univesp, que a gente fornece aí a possibilidade dos profissionais registrados no Conselho a ter acesso a uma pós-graduação no segmento de inovação e empreendedorismo, que tem hoje cerca de 2.000 profissionais que estão cursando essa pós-graduação, essa especialização, ela é modulada, né? E tem ali o foco nesses dois segmentos, que é inovação e empreendedorismo, que são necessidades de mercado que a gente, por meio de um levantamento de dados junto ao mercado de trabalho, a gente identificou que é o segmento que tem mais necessidade hoje em dia de capacitação e atualização profissional. E quem tiver curiosidade, só entrar também no site do CREA São Paulo, que a gente já deu o endereço aqui, para saber, a gente está numa fase de pré-inscrição dessa pós, ela é extremamente acessível, né? Então, fica aí a dica. E outras entidades parceiras do CREA, por exemplo, do CREA, melhor dizendo, tem alguns convênios com instituições de saúde, não sei como é que funciona, tinha mútua antigamente, como... Muito bem lembrado, viu, Roberto? A gente tem a Mútua, que é uma caixa de assistência que faz parte do sistema, né? Como que a gente se refere ao sistema? Sistema Confea CREA Mútua. A Mútua é uma caixa de assistência que ela tem esse objetivo, promover benefícios aos profissionais. Então, também quem tiver curiosidade, hoje a diretoria da Mútua ela foi recomposta lá, tem o Renato, o Ronaldo e a Cláudia são os diretores que estão à disposição de todos os profissionais. Ela tem sim, hoje são mais de 17 benefícios que a Mútua oferece aos seus profissionais, e aí varia, área de saúde, educação, empréstimo, auxílio. Então, fica aí também a dica para os profissionais conhecerem um pouco mais da Mútua. Muito bom. Cledson, as suas fiscalizações, né, do que vocês atuam junto com a prefeitura e com algum órgão federal, municipal? Como é que funciona esse trabalho em conjunto com a prefeitura? É um trabalho muito importante que nós temos aqui na região. Inclusive, recentemente, no final de janeiro, nós fizemos uma fiscalização juntamente com a Prefeitura de São Vicente, né, na qual nós fizemos 168 ações de fiscalização, né, juntamente com a Prefeitura. Logicamente, a Prefeitura verificando o que cabe a ela e o CREA São Paulo, a regularidade também de toda aquela obra, do que é daquele segmento. Então, nós temos fizemos recentemente com a Prefeitura de São Vicente, fizemos também já com Praia Grande e todo o litoral. Temos várias iniciativas junto à Prefeitura, além também de algumas fiscalizações que nós tivemos recentemente aí com o PROCON de São Paulo, né, presidente? A gente tem uma linha, essa administração, Roberto, que é a proximidade com o poder público, né? Para atender as necessidades, às vezes, do poder público, que ele não consegue atender por uma série de fatores. A gente tem uma estrutura, são quase 1.000 colaboradores do Estado de São Paulo, são 350.000 profissionais, 2.000 inspetores, que são esses auxiliares da fiscalização. Eu acho que a gente pode contribuir muito na eficiência do poder público, entendeu? Então, essa proximidade entre CREA São Paulo, que tem toda essa estrutura, junto ao executivo, né, junto municipal, junto ao governo do estado, que são as linhas que a gente vem trabalhando, proximidade com o Desenvolve São Paulo, através de uma parceria também, o PROCON, como o Cledson citou,
a gente tem benefícios para o profissional, benefícios para a sociedade, para o executivo e para o CREA São Paulo. Então, acho que essa proximidade ela só tem a crescer hoje, né? Um dos drives dessa administração é aproximar cada vez mais do executivo municipal e desenvolver atividades e ações que sejam boas para todo mundo. Muito bom. Cledson, na jurisdição de Santos, quantos inspetores trabalham aqui na região? Então, nós estamos nomeando os inspetores ainda, né? Na região nós estamos com uma quantidade de 80 inspetores, já está sendo encaminhado, o presidente está nomeando isso daí, justamente porque terminou o mandato deles, né? E vai iniciar agora em 2021, inicia um novo mandato aí, que é o período do presidente durante 3 anos. Então, aqui na região vamos ter cerca de, inicialmente, 80 inspetores. Nossa, e qual a função do inspetor? A função do inspetor é justamente auxiliar a fiscalização, né? Então, nós temos reuniões mensais, que são as comissões auxiliares de fiscalização. Então, eles verificam quais são as demandas do município, da municipalidade, e nos ajudam aí para falar o segmento a ser fiscalizado. Então, é um trabalho super importante desses inspetores aí de todo o Litoral Sul. Até aproveitar a oportunidade da abrangência do programa, e convidar quem quiser participar. A ideia é realmente abrir essa oportunidade para qualquer profissional que tenha interesse em auxiliar o CREA nesse trabalho. É um trabalho honorífico, é uma nomeação que ela é feita por meio da presidência, mas passa muito aqui pela identificação do Cledson, de acordo com a necessidade da região. Mas fica o convite para todo mundo que tiver interesse em conhecer esse trabalho, procura o Cledson. A gente vai ter o prazer em trazer vocês para perto. Aí a ideia é realmente crescer esse número de inspetores, de auxiliares que têm essa função, auxiliar na fiscalização local. Excelente. Portal, redes sociais, YouTube, né? Como vem funcionando a comunicação do CREA com seus registrados? A gente está passando por um processo de abertura, de expansão e de transparência do próprio Conselho. E uma das ferramentas que a gente identificou, que isso não é novidade para ninguém, mas que o CREA não tinha, a gente vem abrindo todas elas, são os canais digitais. Então, todos os canais digitais nossos estão funcionando. Os meus pessoais, os institucionais, são todos caminhos aí para o profissional trazer suas demandas, suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas para o Conselho, para o presidente, no caso, para qualquer gestor que tenha ali também essa relação. Mas a ideia é utilizem esses canais digitais, estão todos abertos, nos ajude a melhorar o CREA para vocês. Muito bom. Quero muito agradecer a presença do Vinícius, do Cledson, a audiência do nosso telespectador. E dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: Ingeplus Construtora e Incorporadora.